Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Ó, pessoal, o que tá acontecendo? Tem um negócio acontecendo com um jogo chamado Doom by Fate. Eu tinha reagido ao vídeo do Fall, mas vocês não tinham visto ainda, porque eu deixei programado, porque caso vocês não saibam, eu estou de viagem, estou indo pra eventos, tudo e tal, né? E esse final de semana a gente tá indo pra João Pessoa, inclusive. Então, na hora que você tá vendo esse vídeo, eu já devo estar indo no avião, então não tem como, né, ver nada e tal. Então eu deixei pronto porque eu queria ver a situação com vocês. E aí aconteceu o seguinte, eu vi o vídeo, eu assisti, e o problema foi que na hora que realmente, né, ele terminou o vídeo, o Fall terminou o vídeo, ele pegou e falou assim, cara, aconteceu uma mudança da situação. Então, o que vocês vão ver agora é a parte desse vídeo antigo e agora, se caso ele atualizou tanto o vídeo antigo com as informações agora, mais aqui, então vai ficar esse vídeo aqui mesmo no lugar pra vocês entenderem. Então, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. É o jogo que uma pessoa supostamente tinha, né, ido dessa para, né, ver Jesus mais cedo. Então, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. Vou no canal do Fall para dar uma ajuda, já que ele acompanhou e trouxe todo o caso. Eu só assim, Parei pra dar meus pitacos, né? Aquela coisa de sempre. 3, 2, 1, foi. Era tudo fake. Fomos enganados. Não só a história da própria Kitty, mas também a morte dela. O que me deixa mais irritado nessa situação é como isso foi usado justamente do jeito mais errado possível. Porque o que era pra ser apenas um problema de compromisso e negligência acabou se tornando num suposto caso real de morte que fez muita gente ter problema. E claro que muita gente caiu nisso e ficou desapontada, e até mesmo eu caí. Pelo fato de como tudo tava girando e acontecendo de um jeito tão rápido. Eu mesmo cheguei a cogitar se isso era realmente verdade, mas eu decidi seguir em frente só pelo rumo de como as coisas estavam tomando. Então eu fiz aquele vídeo como todos os outros que eu já fiz aqui no canal, que eu dou a notícia e falo a minha opinião sobre o assunto. Mas era fake. Eu sabia que isso ia acontecer alguma hora comigo. Que saco! Bem-vindos ao YouTube! Mais uma vez, eu sou o Fall, prazer, o rato que espalha mentiras e desinformação. Vamos direto ao ponto aqui. Não, pera aí, Fall, mas ó, uma coisa que eu tenho que falar também, então não só pra você, mas pra canais de opinião geral, quando acontece uma coisa assim e tudo mais. Quando a notícia acontece, ou algo assim acontece, ou quando aparece uma situação dessas e você noticia, isso acontece até em veículos gigantescos da mídia no geral. Isso acontece à torta direita, né? Então, se os veículos gigantescos, eles têm e erram também, né? Não preciso nem dizer. Já fizeram com o Michael Kister de vincular ele a um bagulho bizarro, ou seja, os caras mentiram, me vincularam num bagulho lá de Realengo, aquela coisa toda, num documentário, os caras mentiram. Então, tipo assim, tiveram que colocar lá que é tudo mentira e o caramba 4, enfim. Então, se esses veículos, eles podem errar e eles podem voltar atrás, eu acho que você, tanto quanto qualquer canal de opinião, também tem a mesma coisa. Eu sei que vai ter gente falando, ai, Cor, mas aí isso é ruim, isso é chato, porque perde credibilidade. Pessoal, vocês têm que entender que por trás de quem tá fazendo vídeo, geralmente um canal de opinião, ele não é uma pessoa da mídia, um jornalista ou algo assim do tipo. Então, ele é um fã da parada, uma pessoa que tá acompanhando tanto quanto vocês, ele prepara o vídeo para resumir a situação para vocês. Então, não tem como chegar e falar, ah, não, então você tá falando que eles podem mentir, não sei o que. Não, eu só tô dizendo que eu entendo quando existem equívocos e problemas. No caso aqui do Doom by Fate, pelo que o resumo da parada, não sei se ele vai fazer isso, mas o resumo foi, eles alegaram, né, um fã, na verdade, alegou que uma outra menina, uma tal de Kitty, tinha sofrido um ataque de convulsão epilética e acabou indo pro hospital e morrido lá. O que aconteceu foi que agora se provou mentira, por conta que tem um personagem que é o 1v4, o 1x, 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 que dava muitas coisas piscando na tela. Algumas pessoas já estavam reclamando que tava piscando muito rápido coisa na tela, então, tipo, por conta desses piscar muito rápido, pode ser que a pessoa não entenda no cérebro e aí o cérebro dá uma pane e o problema é que isso pode virar até uma convulsão, o que foi alegado. Pessoas na época da beta já tinham falado que isso tava um problema, o personagem piscava as luzes e as coisas muito rápido. Então, já foi reportado e os caras não fizeram nada. E muitas pessoas estavam reportando e tudo mais, e falando. E aí, quando estourou esse caso, que a pessoa tinha supostamente ido ver Jesus mais cedo, o que aconteceu foi que os devs pegaram e falaram, ai, não aguento uma luzinha na cara. Ai, não aguento o bagulho piscandinho na cara, que não sei o quê. Então, tô falando, passando um pano pro Fall? Tô, porque não é culpa dele, porque não foi ele que está no caso, ele só tá noticiando o que aconteceu, mas é normal, natural,
a ocorrerem. E ele mesmo já tinha até, eu me lembro, tinha falado, cara, se for mentira, mesmo assim os caras estão negligenciando. E aí provou-se que era mentira, mas ainda assim eu lembro das pessoas estarem reclamando que o negócio estava realmente zoado. E aí aconteceu o que aconteceu. Vamos continuar por aqui. Se inscreve, deixa o hype que me ajuda a trazer mais conteúdo assim. Só isso mesmo, você é foda, tamo junto. Ele nem dorme, tadinho. Rapaziada, pra começar o vídeo, foi mal. Eu cometi um lapso de julgamento. Lapse in my judgment. Eu dei mole mesmo, e mesmo eu só dando a notícia com ênfase no assunto de opa, o caso é recente, toma cuidado que as coisas podem mudar drasticamente, eu ainda me sinto culpado pelo fato de eu ter feito aquele vídeo sem ter esperado mais um pouquinho. E quando eu digo mais um pouquinho, eu digo 30 minutos. Porque literalmente 30 minutos depois de eu ter postado aquele vídeo, a notícia tinha surgido de que tudo era provavelmente falso. Oh, o E era Crickcraft falso. também. É por isso que eu só faço vídeos de casos antigos, porque geralmente são coisas mais sólidas e blá blá blá. Já esse era coisa de última hora. Foi mal. Mas chega de chorar, eu mesmo não gosto de fazer esse tipo de coisa, mesmo sendo um canal pequeno. E essa foi a primeira e última vez. Acabou aqui. Vamos aos... Meu filho, não fale isso. Nunca fale isso. Não fale isso. Olha, Falvo, não tem como você pegar e ter 100% de certeza até em caso antigo, cara. O que a gente tá vendo agora é, por exemplo, teve o PC Siqueira, que a galera tá reabrindo o caso e reinvestigando as pessoas. Ou seja, pode ser que mude algumas coisas naquele caso. Casos, por exemplo, a galera tava reabrindo o caso do Kurt Cobain, falando que, supostamente, ele não fez, né, não deu um tiro na própria cabeça. Ele pegou e parece que tava sendo coagido, parece que tava sendo perseguido, parece que a cena do crime não faz muito mais sentido. Então, tipo assim, a galera do crime, eu falo da ocorrência, né, que aconteceu. Então, a galera tá reabrindo alguns casos pra ver se foi aquilo mesmo. Então, só falando que talvez as coisas que a gente mesmo falando, né, ou sendo, né, cravado na pedra, pode ser que daqui a um tempo mude. Então, nunca fale que é a última vez. Só, tipo... Cara, errei e tal, não sei o quê. E você atualiza, galera. Teve atualização no caso, aconteceu e tudo mais, né? Não é culpa sua, só falando que, pô, pode ser que mude esse negócio também, né? Não sei, você não sabe nem eu sei, então é complicado. Fatos. Depois disso tudo ter acontecido, vários jogos como Byte by Night já colocaram avisos relacionados à epilepsia, que é algo muito bom. O caso inteiro repercutiu tanto que as pessoas começaram a dar mais valor para pessoas epiléticas, que também querem fazer parte de experiências como a gente. Eu acho muito maneiro mesmo. E tem muita gente, principalmente nos meus comentários, falando que pessoas epiléticas não deveriam jogar jogos. E eu acho isso tão errado quanto você colocar escadas para um cadeirante subir. Primeiramente, não custa nada você colocar um aviso de epilepsia no jogo. Segundamente, que todo esse problema teria sido evitado se tivessem colocado a porra do aviso e uma opção que realmente funcionasse para isso tudo. E terceiramente, é errado você excluir um grupo de pessoas de jogar um jogo. Não preciso dizer isso, mas todos podem jogar jogos, não só a gente. Se um desenvolvedor negligencia uma parte das pessoas nisso tudo, ele vai ser responsável, porque é assim que funciona. E uma coisa que eu até comentei no vídeo, né? Porque agora eu acho que esse aqui vai ser o vídeo que eu vou soltar mesmo, porque o outro tá totalmente desatualizado. O que acontece é o seguinte, quando eu falei naquele outro vídeo, que vocês não viram, mas repetindo o que eu falei, vários jogos desde os anos 90, mesmo na época não sendo obrigados a isso, de colocar um aviso gigante, ó, tem luzes piscando e tudo mais, eu acho que desde o Resident Evil, o primeiro, lá do PlayStation 1, já coloca esses avisos, Silent Hill também já coloca aí e tudo mais, desde a época quando veio o ESRB, o Mortal Kombat já colocou. Então, tipo assim, eles colocam porque os caras sabem, pô, acho melhor a gente avisar para não dar problema. Então, fica aquela coisa. Mesmo não sendo uma lei na época, eles mesmo assim colocavam, mesmo assim, colocavam explicitamente o negócio. Hoje em dia é por lei. Hoje em dia você é obrigado, se você vê que tem algum tipo de coisa que pode gerar esse tipo de parada, você é obrigado por lei a colocar. Eu acho que isso veio depois dos anos 2000, que realmente aí eles mudaram o ESRB, mudaram as coisas, acho que final da década de 90 para 2000, que aí falou, não, vocês têm que pôr o bagulho acontecer, vocês têm que avisar a sua audiência, porque senão vocês podem ser responsabilizados. O problema é, o que ia acontecer no caso, se realmente fosse real, a família da Kit ia processar o Roblox ia atrás dos desenvolvedores, ia ver que eles têm que colocar o aviso, eles não colocaram. Então, fica complicado. O Roblox ia tomar uma multa, e os caras também do desenvolvedor ia tomar a multa ou o jogo ia ser completamente perdido. Tipo, o Roblox ia fechar o jogo, porque, os caras não estão de acordo com as leis que tem que pôr os bagulho, né, pra avisar a galera que, né, você tem que pôr lá ataque epilético. Você pode fazer a experiência que você quiser, mas você tem que avisar o pessoal. Basicamente é isso. Então, poderia dar uma enorme multa, um problemão pra caramba, dor de cabeça, tipo...
Porque imagina, a notícia ia ser, garota morre por conta do Roblox. Ia ser isso que ia sair. A galera ia falar, nossa, lá, a menina morreu, então não sei o quê. Mas eu falo, felizmente, eu falei errado, felizmente não aconteceu nada disso. Mas se acontecesse, infelizmente, agora eu falei certo, que ia tomar uma multa na cabeça, ia ser um bagulho bizarro, né? Uma infelicidade da menina, né, ter perdido a vida. Então ia ser um negócio muito complicado. Então, pra evitar os problemas, já você tem que avisar o seu jogador do tipo de experiência que ele vai esperar. Não é à toa que muita gente coloca aviso de epilepsia nos jogos e até vídeos do YouTube pra evitar esse tipo de coisa. Porque se realmente não fosse um problema, nem teria isso. Mas tem. Então não tenta descredibilizar essas pessoas porque elas são como a gente, são seres humanos e querem jogar com a gente também. E eu apoio totalmente isso. E é muito legal ver desenvolvedores ajudando essas pessoas e colocando recursos nos jogos pra evitar tais problemas. E simplesmente é bom pra todo mundo. Aumenta a base de jogadores, traz mais lucros e, consequentemente, também abrange o público. Agora, joga em Byte by Night. Vamos falar dessa desgrama dessa kit. Meu pai amado. Que decepção, cara. Eu realmente tô me sentindo traído com essa situação. E a culpa é minha também. Enfim, o Crickcraft, o famoso youtuber das thumbnails e títulos insanos, fez um vídeo no Twitter conversando com um amigo da Kit e eu nunca vi uma coisa tão decepcionante. Um monte de coisa que aquele cara disse simplesmente não se encaixa de jeito nenhum. E pra explicar melhor, eu vou falar algumas das coisas que ele mesmo afirmou no próprio vídeo. Eu entrei na área de emergências escondido. Os empregados não me viram. Eu fiquei olhando da janela da porta de emergência toda a cirurgia da Kit até ela morrer. Primeiramente, isso é um crime. Você não pode entrar numa área de emergência de um hospital, principalmente quando a sua amiga tá sendo levada em uma maca para uma sala de cirurgias emergenciais, e mesmo se ele tentasse entrar, as pessoas claramente iriam ver e iam tirar ele de lá. Isso já demonstra o quão estranho tá essa história. Depois ele disse que fez o CPR no corpo da Kit bem antes dela ser levada ao hospital. E se você sabe, CPR não foi feito para ser usado em pessoas que claramente estão respirando. E somos ensinados isso de forma... E também, é verdade, citou esse negócio de CPR. CPR é pra pessoas que estão com parada cardíaca. Um ataque de convulsão, a pessoa morre asfixiada. Você tem que desenrolar a língua, porque a pessoa ela fica retorcendo tanto que a língua retorce e ela meio que quase engole a própria língua. É um negócio bem bosta, tá ligado? Então, um CPR não ia resolver o problema. Clara quando estamos aprendendo sobre isso, porque essa ação pode prejudicar muito a vida de alguém que já tá em risco, principalmente uma pessoa em ataque de epilepsia. E outra coisa que já entrega bastante evidência do porquê que seria falso é o próprio Draco não lembrando o nome da guria no Roblox e também se recusando a passar o nome real da Kit. Mesmo o Crickcraft falando que não iria vazar o nome dela, porque ele só quis confirmar e buscar documentos públicos. Rapaziada, que desgrama, hein? Caímos no rage bait. Um grande aplauso pro mano das thumbnails bizarras, ele merece todo o crédito de ter mostrado isso a público, porque realmente a história era falsa. E o Crick fez uma entrevista muito boa recolhendo todas as informações possíveis e red flags possíveis pra pegar tudo sem passar despercebido. Mas pra entregar algo de uma vez, porque eu tô afirmando que é falso o vídeo inteiro, no Twitter eu vi um vídeo de uma pessoa mostrando o suposto Mel, que é o Draco, pedindo desculpas por ter espalhado isso tudo. Que inferno, cara. I know what I did was extremely bad, okay? I know an apology won't fix anything of what I did to the team of Knew My Fate by making the amazing people who work on this like Zocarp and the other people leave. I will say I am a horrible person for doing that, and I appreciate you all for actually not taking legal action and kicking Niz off the team as they needed. Like, the most I can say right now is sorry, and I apologize that your game and maybe some of your jobs is gone because of this, but the most I can say right now is that I'm sorry. That's all I can do. A história toda foi falsa. Com isso podemos resumir o seguinte: ele criou um caos na internet, onde todo mundo se revoltou com a equipe do jogo, e também tiveram o servidor derrubado durante o ataque de um brother chamado de Cat, que eu discordo completamente. Primeiramente, que eu soube que esse Cat não é flor que se cheira, ele tá envolvido em umas polêmicas aí, e segundamente, que não é porque alguns certos membros do servidor que têm alguns certos cargos fizeram piada e esculacharam uma suposta vítima de epilepsia, que a equipe inteira é culpada disso. Não, tá errado. Eu aleguei isso no meu vídeo anterior, eu deixei claro que tinha gente saindo da equipe, que tinha gente que não concordava com o que tava acontecendo, por mais que eu disse no vídeo anterior que eu queria ver os caras errados, pedir desculpas e tudo mais, eu queria ver eles se fudendo e os caralho
4, que é justo, né? Se o cara tá fazendo merda, você quer ver ele se fudendo ou pedindo desculpas, e o jogo trocando de equipe, eu quis dizer que eram somente os caras maus, não os inocentes que estavam no meio, porque não faz sentido nenhum. Porque sim, esse tal de Nis tinha cargo no servidor, não era diretamente da Steph, que foi até um equívoco meu alegar que era isso. Mas pelo amor de Deus, o tanto de informação que tava sendo espalhada que esse cara era da Steph, mano, tava difícil de eu saber. Mas é culpa minha do mesmo jeito, tá, gente? Mas eu vou explicar já já. E o cara tava falando atrocidade pra caralho. Não adianta você tentar defender esse cara, porque bota uma coisa na tua cabeça que presta o QI83. Mesmo se não tivesse uma vítima de fato, ainda assim, zoar e caçoar e duvidar da situação te faz um babaca imprestável do mesmo jeito. Pô, com certeza. Por mais que o bagulho fosse falso, porra, ver a galera completamente insensível metendo um monte de louco, é tipo assim, então, se é verdade, o cara é quadruplamente mais pau no cu. E se o cara não, e se fosse falso, não deixa de ser também. O cara tá sendo um idiota. O cara, ao invés de estar tentando entender, ou se não, falando, cara, a gente vai analisar e vamos ver se isso é verdade mesmo ou não. A gente não sabe o que tá acontecendo, sei lá, qualquer coisa do tipo. Você partir pra deboche, pra meter o louco, mano, só mostra que você é um idiota, mano. Só mostra que você é um imbecil. Ai, Cor, mas o bagulho é falso, o negócio não é de verdade, que não sei o que. Então, ignorar. É só piada, é só não sei o que. Cara, você tá no meio de um bagulho tenebroso. A galera falando um monte de coisa. Tá no meio do bagulho e aí você parte pra zoar. Se o bagulho é real, você acha que isso vai melhorar a situação? Você acha que isso realmente vai ser bom? Não vai, mano. Só vai piorar mais ainda. E aí o problema é, realmente é real, essa pessoa ia ser processada por injúria. Porra, cara, vocês... Aí, não sei o que, mas nada acontece, é feijoada. Nós não estamos falando, né, Brasil, nós estamos falando Estados Unidos. É outro lugar, é outra parada, né, é outra fita. Enfim, não concordo com esse tipo de atitude, porque, novamente, eu acho uma bosta, cara. A galera, sabe, sabe, eu vejo isso muito na internet. As pessoas não se importam que é um ser humano do outro lado, tipo... sabe o que a galera faz isso? É até acontecer com eles. Até um dia, e eu tenho convicção na minha vida, certeza, vocês, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, mas vocês vão ter um dia D. O dia onde tudo dá bosta. A galera, a gente comenta tipo o dia Selbit ou o dia Core, onde vai ter um dia que vocês vão passar por maior inferno da vida de vocês, e aí as pessoas vão justamente cobrar pela atitude que vocês tiveram. E isso vai acontecer, seja em qualquer âmbito da sua vida. Isso, infelizmente, vai acontecer. Não tem como. Vai vir um dia extremamente ruim. Você tem que estar preparado pra isso. Então, até lá, você vai ficar plantando um monte de coisa ruim, sendo debochadinho, falando um monte de merda, ou você vai, sei lá, ser um cara gente boa e quando acontecer isso, você vai receber ajuda. Porque, desculpa, você não é o Naruto, você não é o Luffy, você não é o protagonista da porra toda em que você consegue resolver as paradas que tancarem no seu peito. Vamos ver. A galera é foda, velho. Todo mundo é aquela coisa, todo mundo é o bonachão, é o fodão, até o bagulho apertar na bunda, né, fi? Até na hora que o bicho comer tua bunda mesmo. Que aí eu quero ver. Mano. Puta que pariu, né? Eu espero que as pessoas comecem a pensar um pouco nisso, porque se você planta, né, que você é um cara desgraçado, as pessoas vão agir que nem uma desgraçada com você, mano. As pessoas vão agir que nem umas filhas da puta. As pessoas não vão ser boazinhas com você, não vão... Ai, por favor, entender meu lado, por favor. Ai, socorro, estou passando problema. As pessoas vão falar, pau no seu cu. Ué, você não é todo fodão? Resolve aí seus B.O., irmão. Do your jumps. Lógica é essa. Imagina se realmente alguém tivesse morrido nessa situação. Acabou, mano. O cara realmente não tinha noção das coisas, a não ser que ele já sabia da situação. E se ele já sabia, então foi algo completamente premeditado. E pior ainda, eles inventaram para dar mais visibilidade pro jogo. Mas isso daí já é coisa de conspiração. Então praticamente a comunidade já tinha avisado sobre o personagem que pisca mais que o Orochinho dentro do jogo, e eles praticamente lidaram com a situação do pior jeito possível, porque não colocaram um aviso, pelo que eu vi, mas colocaram uma opção que tava bugada dentro do jogo, ou seja, ela não funcionava direito. E eles arrumaram depois de um dia ou dois, mas ainda tava bugado. Isso podia sim trazer problemas. Eu joguei e ainda tava do mesmo jeito. De Deus, cara. Se até eu olhando pra aquela bosta de personagem tava com dor no olho, imagina um epilético. E pessoas com esses problemas podem sim jogar o jogo e o dono tem que botar aviso sim. Aí vai dela mesmo se ela vai querer jogar o jogo ou não, porque isso é um padrão de jogos de terror e jogos assimétricos e jogos que tem luzes piscantes. É o padrão. Tem um aviso lá em todo jogo. E cara, se não botou, infelizmente pode ser possível sim levar como caso de negligência, porque né, empresa só se fode nesse mundo. Eu queria que as coisas fossem mais fáceis,
mas não é. Tem gente que sabe que tem epilepsia e que não entra em jogo de terror ou jogos assim que já apresentam luzes piscantes, mas tem outro pessoal que quer jogar o jogo. Então você tem que botar o aviso, mesmo se a culpa não for diretamente sua. Você pode ser julgado por causa disso. Só bota a porra do aviso, caralho. E falando do vídeo de desculpas do Mel, cara, eu fui ensinado a perdoar, Jesus pregou isso e tal, mas eu não vou aceitar até ele ser punido. Inventar a morte de alguém e destruir a reputação de toda uma equipe de develop de jogos é péssimo. Uma bosta. É horrível, é monstruoso e chega a ser nojento. Eu já fui um dev em questão e não tem nem sentido ele querer comparar essa atrocidade com o que alguns membros do servidor tiveram a respeito desse incidente. Não tem cabimento. Mesmo se você for considerar isso como uma espécie de mentira do bem. Porque do mesmo jeito que... Não, aí o que eu ia falar, desculpa interromper, vou só pontuar porque antes que eu esqueça. Eu acredito no perdão sim, mas eu falo o seguinte... A gente tem que perdoar. Jesus ensina, sim, a gente perdoar. Jesus até perguntado, quantas vezes nós temos que perdoar, senhor? 7 vezes? Ele falou 70 vezes 7. No sentido de que você perdoa a pessoa. Você perdoa. É uma coisa que é louvável, é honesto, é tranquilo. É uma coisa que o Senhor ensina, assim. E existe aquela coisa do perdão, mas também existe aquela coisa das consequências, né? Existe que o que a pessoa fez e dependendo do que a pessoa fez, ela vai pagar e não tem o que fazer, né? Eu sempre falo que perdoar não é você só falar assim, vamos passar uma borracha, você não fez nada na sua vida. Perdoar não significa isso. Perdoar é você lembrar do que aconteceu e não sofrer com aquilo. Perdoar é você entender o que aconteceu, você não sofre mais e as consequências virão. As pessoas precisam pagar pelas consequências do que foi feito. É uma coisa tipo, você quer o perdão, você quer se redimir, você mostra então a redenção e mostra com as suas atitudes, mostra com que você tá mostrando que você aprendeu com o que você fez. E o problema é justamente, cara, é um bagulho bizarro, realmente, o negócio... Tinha um problema lá do bagulho de epilético? Tinha, mas não era pra virar um bagulho desse nível, mano. Não era mesmo, ainda mais inventar a morte de alguém, cara. Um bagulho bizarro. Bizarro. Então, ele tá implorando pra não ter consequência jurídica, mas se tiver, não tem o que fazer, cara. Não tem perdão que resolva uma porra dessa. Não tem perdão que resolva, cara. Não tem. E aí, ai, Cor, mas aí não é cristão, não sei o quê. Não, é sim. Porque Deus, ele usa as consequências, mesmo que você pede perdão, pra você aprender com elas, né? Pra você aprender, pra você sabe, melhorar com elas também. Você ser um jarro mais forte com as coisas que você precisa melhorar da vida. Novamente, as coisas que acontecem, que passam e que rolam quando vai das consequências das suas atitudes, né? Você precisa ser uma pessoa melhor com elas. Você até também vendo várias histórias da Bíblia, o que Davi fez também, com o marido de Betseba, por exemplo. Tem os erros do que aconteceram, por exemplo, com os irmãos de José. Tem também Pedro, Simão Pedro, próprio Pedro, que por mais que ele foi a pedra angular da igreja, ele errou e ele pediu perdão. Mesmo assim, passou um monte de coisa, foi perseguido, foi até crucificado de ponta cabeça, quando ele realmente... Mas ele teve que passar por isso para ele realmente ser a pedra angular da igreja. Então, gente, é complicado. Você tem que passar por umas coisas, enfim, é uma coisa que tem que trabalhar e que não tem como, cara. As consequências das atitudes vêm, mano. Não tem, beleza, perdoar, beleza, tá perdoado, mas as consequências têm que vir, cara, não importa. É simples assim. Você obriga os caras a botar um aviso, você também tá se metendo em problemas judiciais e morais. Porque você tá destruindo a vida dos outros, inventando história, fazendo as pessoas tomarem lados e prejudicando a vida das outras pessoas. O Mel disse que ele tava tendo ameaça de morte nas DMs dele, e eu não duvido. Muita gente faz isso e considerando que as pessoas estão falando que ele é menor de idade, eu julgo que ele talvez não tenha tido essa noção da gravidade da situação. Estão falando que ele tem 13 anos, tem gente falando que ele tem 20, eu realmente não sei, mas eu só tô levando em consideração essa possibilidade. E eu fico puto, cara, eu fico muito puto porque eu caí nessa porcaria desse bait e eu odeio cair em bait. Eu odeio, principalmente quando eu tô lidando com o meu público. Eu respeito vocês, cara. Vocês que me assistem, eu respeito muito. Vocês estão me tirando de um buraco muito tosco da minha vida, estão me dando uma oportunidade. E eu passar a cal errada pra vocês, principalmente no vídeo mais abrangente do meu canal. Entendo, cara, mano. Que desastre. Eu não sou um canal de notícias, eu sou uma pessoa. Eu não tô aqui pra ficar brincando de falar qualquer coisa. Meu objetivo é ter o máximo de empenho com vocês, trazer vídeos bem trabalhados, mesmo não pegando muita view, e considerar que vocês também são pessoas nesse outro lado dessa tela, e fazer isso com o meu próprio público. Cara,
é uma sacanagem absurda. E claro, não tira o mérito das pessoas com epilepsia. Essa repercussão toda trouxe muito mais visibilidade pra esse pessoal. Eu espero muito que vocês tenham esse tipo de reconhecimento na comunidade de jogos. Os devs estavam sim errados em deixar o trabalho do update de epilepsia na mão de um cara iniciante e ter negligenciado o pessoal. De resto, é só uns cara muito bizarro que sobrou, que tava fazendo sacanagem lá dentro e zoando a falsa vítima de epilepsia, em decorrência das incompetências que eles fizeram. E cara, descredibilizar essa possível causa de morte também tá descredibilizando pessoas que poderiam ter morrido ou sido hospitalizadas por causa disso. Continua sendo algo sério. Inclusive, um aplauso para a equipe do jogo que tirou todos esses imbecis nojentos daquele lugar. Mais uma vez, meu alvo não foram as pessoas inocentes. Os devs estão limpos. Pelo menos o pessoal que é inocente estão completamente limpo, cara. A única coisa que eu julgo deles é não botar o aviso de epilepsia, porque se realmente tivesse uma vítima, que até agora não teve nenhuma, graças a Deus, até onde a gente sabe, aí sim ia dar muito ruim pra eles. Tirando isso tudo, esses brothers que ficaram zoando a situação toda, dizendo que dane-se se alguém morreu, era só um aleatório, ou Tung Sarrou alguma coisa, que sei lá o que, ninguém era obrigado a pôr nada, a culpa era do epilético jogando isso, não deve botar aviso em nada porque ninguém é obrigado. Minha opinião do último vídeo que eu fiz não muda. Você merece uma abertura mental pra tu ver o quão errado isso tá pela sua própria lógica e moral, mano. É guilhotina moral pra você, rapaz. Enfim, é decepção atrás de decepção. Eu fico feliz que todo mundo tenha se juntado pra doar pra caridade envolvendo pessoas com distúrbios epiléticos. Que bom, foi mano. Algo muito bacana. Todos os youtubers que deixaram isso de vista pro pessoal doar, vocês foram demais, cara. Eu não fiz, mas eu vou fazer agora. E eu vou deixar essa campanha disponível pra caso vocês se sintam à vontade pra doar. Ajuda bastante e vai fazer muita gente ficar feliz. Mas levando em consideração os developers que não estavam no meio disso tudo e só queriam provas e tudo mais, que eu acho justo nessa situação toda, eles infelizmente foram atacados só por pedirem mais provas. O pessoal tava levando como uma espécie de você quer provas? Então toma ataque, toma guilhotina e tudo mais. E eu completamente tô contra isso tudo que esses imbecis fizeram. Não é porque o cara tá duvidando ou quer provas que ele merece ser reconhecido como inimigo da sociedade. Tá errado pra caramba. O Nis também não era um developer, vou deixar claro isso aqui. Eu vi, e até onde eu vi, né, porque vai saber que doideira tá acontecendo, esse cara não era parte da equipe. Ele era só um rage baiter imbecil que tava querendo chamar a atenção de todo mundo e ele tinha só um cargo colorido, mais um equívoco meu. Esse cara tava fazendo comentários idiotas e ele claramente vai pra guilhotina da moralidade, porque pelo amor de Deus, esse cara tava falando muita merda. E claro, equívoco meu em afirmar no vídeo que ele era um staff, cara. Foi mal mesmo. Acho que dá até pra passar um pano pra mim pela minha seletividade na situação. Eu tava deixando claro quem que era os caras que tava fazendo merda, pelo menos exposto, mas subjetivamente eu tava falando que eram developers, então eu tô errado, galera, foi mal, rapaziada, errei, fui moleque. Bom, rapaziada, pra encerrar isso aqui, eu vou deixar claro pra vocês umas coisas. Primeiro, coisas assim acontecem toda hora. O Roblox já teve inúmeros casos de falsa justiça e ocorrências pretensiosas. Isso acontece muitas vezes e infelizmente pessoas são julgadas sem terem feito nada e a gente tem que abrir os olhos pra isso. Esse caso tá de exemplo nisso tudo e segundamente a maioria das equipes que fazem jogos do Roblox são adolescentes e jovens que têm absolutamente zero experiência em lidar com esse tipo de situação. Sim. Quando isso aconteceu, a equipe claramente não estava pronta pro enxame de hate que eles tiveram e deu tanta coisa em tão pouco tempo que todo mundo acabou se ferrando. Ainda bem que foi só por um curto período de tempo, mas o estrago foi sim feito. Pra você ver que o negócio foi tão pesado que até canais de investigação e canais de documentário caíram nesse bait, porque era tanta informação no Twitter e no YouTube que simplesmente todo mundo caiu em cima deles. Começaram a apontar o que aconteceu o dedo foi o pra gente que não overflow tinha nada a de ver com a informação. situação, espalharam notícias falsas, Bizarros. pra no final de tudo ser um bait criminoso de um suposto menor de idade. E isso é pesado e é muito triste, cara. Cara, que decepção, mané. Eu achei paia e fico envergonhado mesmo de não ter me aprofundado o suficiente. Mas eu vou citar uma coisa aqui. Eu não vou cometer mais isso de novo, nunca mais. Eu espero, né? Mas mesmo assim, cara, eu tenho que dar os créditos. O tanto de informação errada que foi espalhada nessa história foi absurdo. Eu quase não vi nada relacionado aos developers do jogo e as queixas pra ver se a história era realmente falsa. Foi literalmente um enxame. Hive Minds, cara, que eu até zoei um pouco no vídeo anterior. Mano, bizarro, mano. Muita informação falsa espalhada e eu quase não vi uma verdadeira. Uma. Twitter é uma merda mesmo, rapaziada. Não entrem lá pra pegar informação verdadeira. Bom, toma a campanha cuidado, de caridade meu. tá na descrição e tá no fixado. Eu espero que vocês entendam a situação toda. Agora, caso alguma mudança drástica aconteça de novo, que eu acho que não vai acontecer, tipo, o cara do nada traz uma prova que a pessoa morreu, aí os developers estão do mal e sei lá o que, tem mais coisa por trás, rapaziada, eu não vou fazer mais vídeos sobre, eu não sou um canal de treta, eu sou um canal de documentário, gameplay e notícia, e é praticamente isso, galera. Podem me levar pra guilhotina da moralidade, tá tudo bem, tipo,
não tem problema nenhum. É Não, praticamente pô, a isso. culpa não é Me sua, zoem, velho. me chamam de imbecil, façam o que vocês quiserem. Enfim, Não, irmão, eu sou o que Fal, prazer ser um pinguim favorito. E depois da minha execução pública que vocês vão fazer e arrancar minha cabeça fora, que tal virar membro do canal pra aparecer no final de cada vídeo? Ou se inscrever pra dar aquela moral, né? Bora lá, meu espírito tá em chamas aqui no inferno. Fazer vídeo me dá muito trabalho mesmo. E é praticamente isso. Obrigado aos membros insanos que mantêm o canal de pé. Vocês me ajudam pra cacete. Valeu, rapaziada. Vocês são brabo demais. E falou. Eu espero vocês na praça pública. E eu sou o Fal. Prazer. Foi bom conhecer vocês. Ô, meu filho, mas pera aí, ó, vamos lá. Novamente, excelente vídeo, né? Ainda bem que você colocou tudo panos limpos, né? Mas o que eu ia te falar, cara, não é culpa sua, irmão. Novamente, você não fez, né, não foi você não é o culpado, você não foi o cara que causou, você não foi o cara que, estourou a situação, sei lá, não foi você. Então, eu entendo que a galera vai dar uma chapiscada, mas eu acho que vocês têm que dar a chapiscada não é no Fal. Porque uma coisa é a gente trazer a notícia, trazer as coisas pra vocês, e a gente também tem a responsabilidade de quando o bagulho não é verdadeiro, a gente pegar e também atualizar vocês com o que vier. Então, eu entendo que as pessoas elas pegam e ficam pistoletas, ficam bravas e tal, não sei o quê. Mas eu não acho que é certo dar a chapiscada ou meter o louco no Fal, porque ele foi enganado tanto quanto todo mundo. Não é porque ele quis fazer um vídeo resumindo a situação que ele, meu Deus, nossa, ele inventou as coisas. Não, ele pegou realmente de pessoas que ele acreditou e todo mundo também estava acreditando que eram pessoas verdadeiras, pessoas idôneas, pessoas que estavam falando a verdade. E o problema é que ninguém se questionou, ninguém chegou e fez a pergunta: será que realmente está acontecendo isso? Será que realmente é a verdade? Ninguém fez essa pergunta, ninguém chegou e falou alguma coisa, então acabou virando o que virou. Então, pessoal, o que eu estou falando é, tomem cuidado, né, pra vocês também não ficar metendo louco na galera que tá fazendo vídeo, que a gente só tá resumindo pra vocês o bagulho. Eu me coloco no lugar do Fal porque eu já passei por isso. Eu já passei por pessoas querendo mandar informação pra mim de outros youtubers, por exemplo, falando o que tinha acontecido, que tinha rolado, e eu indo lá e falando, né, porque muita gente botando um monte de prova, tal, vai, história e não sei o que, e vai e enche o saco e fala um monte de coisa. E aí, o que aconteceu depois é, quando eu consegui ver realmente as provas e ver realmente com a pessoa, não era nada daquilo. A pessoa estava mentindo porque ela ficou pistoleta, porque, o youtuber que eu gosto não fez isso comigo, por isso eu comecei a meter o louco nele. Complicado, né? É aquela coisa, eu acho que as pessoas têm que pagar pelo que a própria pessoa fala. Recentemente, quiseram me botar em várias situações aí que eu não tenho porra nenhuma a ver. Aí, Core, olha isso aqui, ó. Que não sei o que. Eu falei, mano, não fui eu que falei, não fui eu que fiz, não sou eu que tô no bagulho, eu não tenho nada a ver com isso. Por que tá me mencionando? Porque fulano, isso aqui. Eu falei assim, mano, mas eu não tenho nada a ver com esse fulano. Não tenho nada a ver. Por que você tá me marcando? Porque a pessoa botou na tua bio. A pessoa pode pôr o que quiser na bio, mano. E aí a culpa vai ser automaticamente minha. Se aparecer 1 milhão de pessoas botando, eu sou tal coisa do Core, vocês vão acreditar? Ah, mano, pera aí um pouco, né? Pelo amor de Deus. Mas se for assim, todo mundo vamos meter um monte de louco. Vai ser o Exposed de 2. Olha só, eu sou não sei o que de fulano. Eu tô falando isso aqui. Aí a pessoa vai acreditar. Ah, mano, pera aí, vocês têm que tomar um pouco de cuidado também, né? Eu falo isso porque tem as pessoas que ficam movimentando, aí até quando alguém faz um vídeo, aí lá, ganhei ele. Não é culpa do Fal, novamente que eu estou dizendo. Mas eu falo que as pessoas também têm que tomar um pouco de cuidado, né? Com quem estamos dando credibilidade. Não tô falando do Fal, tô falando do caso quando um moleque chega do nada e fala, a pessoa morreu. E ele fala, ué, mas como assim? Explica isso direito, fi. E aí, quando foi realmente confrontado, o moleque peidou na farofa e falou, era tudo mentira, guys. Entende o problema? Entende que tem muita gente que acaba inventando um monte de coisa e aí as pessoas acabam acreditando? É complicado. Se não tem prova, se só tem, o famoso falaram, não acho que nem valeria a pena a galera ficar acreditando, né? Simplesmente, né? Porque hoje é complicado. Eu sei que é difícil porque tem vítimas que passam por coisas muito difíceis, pessoas que passam por coisas complicadas e, infelizmente, a gente tá numa época que você tem que provar o que você fala. Senão, acaba causando problemas absurdos pra todo mundo. E tem gente que mente por engajamento, mente pra fazer rage bait, mente pra meter o louco em todo mundo. Tem pessoas que mentem que foram abusadas, que mentem que tem laudo, que mentem um monte de coisa. E isso é problemático. Não é de hoje que eu falo isso. Eu sei que vai começar a aparecer, lá, o Core de novo vai falar que não sei o que, da galera. Mano, o problema é que a gente tá
vivendo uma época que as pessoas estão mentindo pra cacete. Então, se a gente fica com o pé atrás, não culpe a gente por ser pé atrás. Culpe as pessoas que são mau caráter, que quer simplesmente meter o louco em todo mundo. Por favor, né? Vamos ter um pouquinho mais de bom senso. É isso que eu peço. Muito obrigado, um excelente vídeo pro Fal. Não é culpa do Fal mais uma vez. Então fica aqui também o meu apoio e a galera vai lá e dá um gostei e ajuda o menino lá, que o menino manda bem. Gostei muito do conteúdo, parece que é um canal promissor aí. Tamo junto, muito obrigado. Deixa o gostei e até a próxima.